Está em Juízes, capítulo de número 6, versículo de número 11. Juízes, capítulo de número 6, versículo de número 11. O Senhor tem chamado a minha atenção a este livro, a essa história, e nós vamos juntos, em nome de Jesus, vamos navegar nas águas de Deus. Eu creio que há um rio nessa noite, há um rio, e nós vamos juntos navegar nesse rio. Esse rio, as torrentes, é conduzida pela mão do Senhor. Então vamos todos juntos em Juízes, capítulo 6, versículo de número 11. A palavra nos relata a seguinte forma: o anjo do Senhor veio, assentou-se sobre grande carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, filho de Bezer. E aconteceu que Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas. Estava malhando trigo em um tanque de prensar uvas, a fim de ocultá-lo dos midianitas. Então o anjo do Eterno apareceu a Gideão e lhe saudou: o Senhor está contigo, valente guerreiro. Ao que Gideão declarou: ai, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos sobreveio toda essa calamidade? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contam quando afirmam: não nos fez o Senhor subir do Egito? Entretanto agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Então o Senhor olhou para Gideão e lhe ordenou: vai com a força que tu tens, vai e liberta o povo de Israel da mão de Midian. Ora, não sou eu quem te envia? Então Gideão responde assim: ai de mim, Senhor. Contestou Gideão: como posso salvar Israel? O meu clã é o mais pobre da tribo de Manassés e eu sou a pessoa menos importante da família. Mas o Senhor afirmou: eis que estarei contigo, e tu vencerás os midianitas como se fossem um só homem. Contudo Gideão replicou: se encontrei graças aos teus olhos, dai-me um sinal de que tu, quem de fato fala comigo. Não te afastes daqui, rogo-te que eu volte e traga a minha oferenda e deposite diante de ti. E o Senhor respondeu: esperarei até que voltes. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, nós te damos graça mais uma vez. Conduza, Senhor, essa mensagem ao nosso coração. Abre as mentes, abre, Senhor, os olhos espirituais, os ouvidos espirituais desse povo que te ouve nesse momento, que esse povo que aguarda uma palavra da tua parte, Senhor, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Queridos, eu quero falar nessa noite sobre Gideão. O Senhor tem falado ao meu coração algo muito forte, algo muito tremendo em relação a Gideão. Primeiro eu quero iniciar lá atrás, antes da chegada da história de Gideão. A palavra de Deus diz lá no versículo 1, que novamente o povo de Israel pecou contra o Senhor, e por esse motivo eles foram entregados nas mãos do inimigo, nas mãos dos midianitas, na mão de Midian, e se tornou cada vez mais pesado, ou seja, cada vez mais os midianitas pressionavam Israel, cada vez os midianitas buscavam, cada vez eles mais oprimiam o povo de Israel. E sempre o povo de Israel plantava, e a Bíblia diz que quando o povo de Israel plantava, os midianitas vinham e tomavam toda a sua colheita, ou seja, eles esperavam a plantação começar a dar frutos, para eles virem
tomando tudo. A Bíblia diz que eles vinham como gafanhotos. Eles vinham como gafanhotos nas plantações. Eles vinham e tomavam toda a sua colheita. E também tomavam todos os seus animais. Não sobrava nem ovelha, nem gado, nenhum jumento sequer. Eles esperavam quando eles iam frutificar, quando o povo de Israel iam frutificar. Eles traziam, eles acampavam em volta das terras do povo de Israel, esperando o momento certo da colheita. E a Bíblia diz que eram numerosos. Eles vinham de camelos. Eram homens que vinham de camelos e invadiam as terras e destruíam tudo. Além deles levarem do fruto, eles destruíam tudo. Eles destruíam todo o fruto de Israel, toda a colheita de Israel. E a Bíblia diz que por causa de Midian, Israel foi reduzido a tamanha miséria. Aí os israelitas, cansados de tanto sofrer perseguição, de não ver os frutos que eram plantados, não ter a graça de poder colher os frutos que eram plantados, eles pediram socorro a Deus verdadeiro, ao Senhor dos exércitos. Eles pediram socorro a Deus de tanta opressão, de tanto serem oprimidos pelo inimigo, por Midian, pelos midianitas. Eles pediram socorro ao Senhor. E a palavra do Senhor diz que Israel, eles rogaram ao Senhor. Eles rogaram ao Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor enviou resposta. Quando eles rogaram, o Senhor enviou resposta. O Senhor enviou um profeta que lhes disse assim: eu vos fiz subir do Egito, eu vos fiz sair da escravidão, eu vos livrei das mãos dos egípcios, eu vos livrei da mão de todos os que oprimiam. Eu vos expulsei diante de vós e vos concedi a terra que vocês habitam. Eu vos concedi essa terra que produz, porque a terra onde eles estavam era uma terra produtiva, era uma terra que dava frutos. E também declarei, diz o Senhor dos exércitos: eu sou o Senhor vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses e o poder dos amorreus, em cuja terra habitais. Não temais. Não temais os vossos numerosos inimigos. Em outras palavras, o Senhor estava chamando: ó Israel, não tema os inimigos que se levantam contra ti. Não temas, porque eu sou o mesmo Deus. Em outras palavras, Deus estava dizendo, querido: eu sou o mesmo Deus de ontem, de hoje, e perpetuarei sendo. Deus que nós servimos, querido, é um Deus imutável, é um Deus que não muda. Ele é o mesmo. E eu sei que Ele está no controle de todas as coisas. Ele manda a resposta ao clamor de um povo que parou e pediu socorro, e pediu atenção. Senhor, olhe para nós, chega. Os inimigos se levantam contra nós, os oprimidos, e querendo e tirando o fruto das nossas mãos, o fruto do trabalho das nossas mãos. Ah, queridos, Deus responde, Deus manda a resposta, mas logo após a resposta, porque Deus não fica só em palavras, queridos. E nós vamos entender nessa noite que nós também não podemos ficar só em palavras. Nós não podemos ficar só em orações. Nós não podemos ficar só num canto escondido, resguardado. Não! O Senhor é um Deus de ação. Ele manda a resposta, mas Ele não só apenas manda a resposta, Ele entra com ação logo após. A Bíblia diz que o Senhor, depois de mandar o profeta dar o recado ao povo de Israel, o Senhor manda um anjo do Senhor veio e assentou no grande carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás.
A Bíblia diz que aconteceu que Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar. O que era o lagar, queridos? O lagar era um tanque. Geralmente o lagar era num tanque, num lugar coberto, uma espécie de um celeiro, um lugar protegido da chuva, dos ventos, porque o lagar era o lugar da onde malhava-se não trigo, não era lugar de malhar trigo. O lagar era o lugar de pisar uvas. Era o lugar onde o povo, na colheita das uvas, colocavam as uvas ali, pisavam para poder fazer o vinho. Ou então era extraído ali no lagar o azeite da oliva, das azeitonas. Era no lagar que era feito isso. Aonde que era malhado o trigo? O trigo era malhado na eira. A eira era no lugar externo. Era no lugar externo aonde era malhado o trigo, querido. Ou seja, cortava-se o trigo era cortado rente à terra, enrolado em molhos e empilhado ali na eira. Eu estava vendo a história. Em Israel existia uma madeira que era cravada de pedras. O solo da onde era a eira era totalmente de pedras, e a madeira era toda encravada de pedras, onde era colocado nas costas de um animal, e esse animal ficava arrodeando a eira, passando com aquela madeira em cima do trigo, até soltar toda a semente do trigo, porque ia passando pedra na pedra, até soltar toda a semente na eira. E a Bíblia diz que depois que toda a semente era solta, a história, melhor dizendo, diz que depois que era solto toda a semente ali do trigo, vinha o agricultor e ele pegava o tridente e começava a jogar para cima a palha. O vento vinha e tirava a palha e ficava só a semente. Por isso que era feito no lugar externo, porque o vento fazia parte da separação entre a palha e a semente. Mas a Bíblia diz que Gideão não estava na eira, mas ele estava no lagar. Por que ele estava no lagar? Porque ele estava escondendo a semente, ele estava escondendo o fruto, para que o inimigo não pudesse roubar. Para que o inimigo não pudesse roubar, ele estava escondido. Sabe, queridos, há tempo para todas as coisas. Há tempo do fruto aparecer e há tempo do fruto ser escondido. Tem algumas pessoas que afirmam que Gideão era um covarde porque estava se escondendo. Eu quero que atire a pedra aquele que nunca sentiu medo. Eu quero que atire a pedra aquele que nunca sentiu um temor de perder algo, que trabalhou com tanto custo. Nós estamos vendo agora as pessoas querendo trabalhar, porque algumas já estão faltando comida na mesa, outras já faltaram comida na mesa. Porque o trabalho edifica um homem, queridos. E nenhum homem quer perder a sua semente, nenhum homem quer perder os seus frutos, nenhum homem quer deixar de trazer o alimento para a sua mesa, nenhum homem quer deixar ver a sua despensa vazia. A Bíblia diz que Gideão queria guardar o seu fruto, queria proteger a sua família, queria proteger os seus. E a palavra do Senhor diz que o Senhor visita Gideão ali, enquanto ele malhava o trigo no lagar. E a palavra do Senhor diz exatamente o contrário, que alguns dizem que ele era covarde. O anjo do Senhor diz: o Senhor está contigo, valente guerreiro. Porque ele era valente. Eu vou te dizer porque ele era valente. Porque ele procurou de todas as formas. Ele não se entregou. Ele não se curvou. Ele continuou tentando trazer o sustento para sua família de alguma forma. Mesmo que os inimigos se levantavam contra ele, ele não abriu mão de poder ser o homem da casa. Ele não abriu mão, queridos.
Ah, meu irmão, a Bíblia diz que o Senhor vem e chama ele de valente, chama ele de guerreiro. E o Gideão, ele com toda a sua humildade diz: ah, meu Senhor, se Yahvé está conosco, por que nos sobrevém essa calamidade? Então ele estava com um quadro muito parecido com o quadro que nós estamos vendo. É um quadro de calamidade, queridos. Nós estamos vendo que não é só apenas um vírus. Nós estamos vendo muitas pessoas que já começaram a passar fome. Isso vai virar uma onda muito grande. Mas nós estamos orando, nós estamos intercedendo, queridos. Mas vai chegar um momento que nós vamos ter que entrar em ação. Vai chegar um momento que nós vamos ter que agir. Vai chegar um momento que nós vamos ter que deixar o nosso conforto de lado, para sermos boca de Deus, para sermos homens e mulheres de Deus, para dizer que nessa nação a igreja tem uma voz. A igreja manifesta a voz que vem do alto, que vem do Senhor dos exércitos. Porque nós não estamos debaixo de governo, de nenhum governo. O governo que nós estamos debaixo é do governo do Senhor, é um governo celestial, é o governo de Deus Todo-Poderoso. E nós não podemos nos render a nenhum governo, a não ser ao governo de Deus, a não ser o governo do Pai. A palavra do Senhor diz que um anjo veio a Gideão, encorajou Gideão, dizendo: tu és valente. Ele com sua humildade diz: eu sou o menor. Sobreveio toda essa calamidade. Eu ouvi falar do Senhor, meu Deus, que o Senhor é o Deus do nosso Pai. O Senhor é o Deus que fez o povo, livrou o povo do Egito. Por que nós estamos passando tudo isso? Talvez você tenha indagado isso, querido. Por que nós estamos passando tudo isso? Deus já fez tantos milagres, Deus já fez tantas maravilhas, Deus já fez tanto em nosso meio, o Senhor já nos tirou do Egito. Por que estamos passando tudo isso? Não é porque, queridos, é para que nós estamos passando tudo isso. É para que, sempre existe um para que no trabalhar de Deus, sempre existe uma explicação. Eu creio com todas as minhas forças que o Senhor está mudando o nosso coração, que o Senhor está mudando o nosso entendimento. O Senhor está trazendo uma força extraordinária do céu. O Senhor está nos fazendo olhar as coisas como nunca olhamos antes. O Senhor está nos ensinando a valorizar pequenas coisas que achávamos que eram supérfluas. O Senhor está levando os nossos olhos para o alto. O Senhor está trazendo as famílias de volta para perto dEle. O Senhor está chamando todos a um arrependimento. Então o Senhor está trabalhando, o Senhor está fazendo escola, mesmo diante de toda essa situação. Então nós estamos nos posicionando. Eu tenho dito isso. A posição da igreja é muito importante nesse tempo. E a posição da igreja não é uma posição de covardia, porque há um tempo determinado, há um tempo de pisarmos, de fazermos o lagar, pisarmos o trigo no lagar. Mas vai chegar o tempo que nós vamos ter que sair do lagar e colocar a nossa face em exposição. Vai chegar a hora de nós sairmos do lagar e nos posicionarmos para que todos vejam e todos saibam que nós não estamos nesse mundo para brincadeira. Nós não estamos nesse mundo para brincar de evangelho. Nós não estamos nesse mundo para brincar de igreja. Nós não estamos nesse mundo brincando. Mas nós estamos nesse mundo implantando o reino de Deus, hasteando bandeiras, conquistando territórios, dizendo que aqui é de Deus, aqui é chegado o reino de Deus, aqui é chegado as manifestações do céu. E é nessa hora, queridos, que nós não podemos temer. Nós não podemos temer o que pode fazer um homem contra nós. Primeiramente, o nosso temor é a Deus, somente a Ele.
O nosso temor é a Deus. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus é prestar o devido respeito, é prestar devido respeito à autoridade que há nele, é prestar a devida honra, a devida glória que há no Senhor. Isso é temer ao Senhor, e é isso que a igreja precisa fazer: temer ao Senhor e não temer aos homens. Temer ao Senhor e não temer um vírus. O Senhor já tem nos respondido. O Senhor já tem operado em nosso favor. Mas eu vejo o inimigo tomando proporções contra a igreja. Eu vejo o inimigo querendo romper e decretar sobre a igreja, para que a igreja se cale, para que a igreja se feche, para que a igreja não manifeste a sua comunhão, porque é no meio da comunhão que o Senhor opera maravilhas. É no meio da concordância da igreja que os céus e terra se alinham. É no meio da concordância da igreja aonde a Bíblia diz que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, tudo que desligardes nessa terra será desligado no céu. A palavra do Senhor nos diz, que Ele diz: eu sou o menor da casa do meu pai. E eu já ouvi falar tanto do Senhor que tirou meu pai e pregou isso para mim, disse isso para mim. Os nossos pais disseram isso para mim. Entretanto, agora o Senhor nos abandonou. Gedeão estava tão ali perturbado pela opressão, que achou que Deus tinha abandonado. Eu quero te dizer, querido, que Deus não nos abandonou. Deus não vai nos abandonar jamais. Permaneça alinhado com Ele. Então a Bíblia diz que o Senhor olhou para Gideão e disse: vai com a tua força, vai com a força que tu tens, vai e liberta o povo de Israel das mãos dos midianitas. Ora, não sou eu que te envia, não sou eu que te envia. Nós temos que entender, irmãos, que se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia! Aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Gideão diz: ai de mim, Senhor, como posso salvar Israel? O meu clã é o mais pobre da tribo de Manassés, eu sou a pessoa menos importante da família. Irmãos, Deus não está preocupado com posições, mas Deus está à procura de verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade. Deus não está preocupado com status, Deus não está preocupado com o que está em evidência, Deus está preocupado com corações quebrantados, que se rendam, que diz: eis-me aqui, Senhor, quem enviarei eu? Quem enviarei? Quem irá por nós? Deus está à procura daqueles que vão dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me. Deus está à procura daqueles que não têm medo das prisões. Deus está à procura daqueles que não têm medo das perseguições. Deus está à procura daqueles que não se preocupam, que não têm medo da morte, queridos. Olha a história da igreja. Olha os homens e as mulheres que ali foram pessoas que não temeram, continuaram se reunindo como igreja. Eu estou dizendo, vou voltar a repetir. Nesse momento talvez nós estamos no lagar pisando trigo, mas vai ser o momento de sair de dentro do largar, de sair de dentro das escondidas, porque senão o inimigo vai permanecer nos oprimindo, o inimigo vai permanecer
A minha avó dizia uma coisa, querido, eu vou falar isso aqui. Não estou preocupado com o que vão achar. A minha avó dizia assim: quem se abaixa demais mostra as suas vergonhas. Quem se curva demais mostra as suas vergonhas. Querido, nós somos um povo de Deus. Não é hora da gente curvar a nossa cabeça, não. Nós só nos curvamos em jejum e oração. Nós só nos curvamos diante do Deus dos exércitos e de mais ninguém. A intenção de Satanás sempre foi pegar aqueles que eram de Deus e falar assim: se curve diante de mim, porque eu vos darei as nações. Ele disse isso para Jesus: é só se curvar, é só se render, eu darei-vos as nações. Não se curve, não deixe que ninguém toque a tua coroa. Não deixe que ninguém toque a tua coroa. O quadro do Brasil, o quadro das nações estão cada vez mais se afunilando. Eu não posso te dizer que já é o tempo do fim, mas as previsões, que está aí olhando, olhe as previsões, veja as previsões. Talvez isso seja apenas um cisco de tudo aquilo que vai acontecer ainda. Talvez isso tudo que estamos passando hoje é a ponta de um iceberg de tudo que está previsto na palavra. Ainda tem muita coisa para se acontecer, irmão. Mas eu não posso parar e me submeter aos acontecimentos, não. Porque nós somos um povo eleito. Nós somos um sacerdócio santo. Nós somos um povo que clama, Abba Pai. Nós somos um povo que nós vamos lutar até o fim. Nós somos um povo que até o fim nós vamos lutar. Porque aqueles que lutarem até o fim receberão a coroa. Aqueles que permanecerem até o fim. Nós não somos aqueles que desistem. Nós somos aqueles que avançam. Nós não somos aqueles que regridem, mas nós somos aqueles que vão em frente. Querido, essa palavra está explodindo no meu coração. Eu espero que essa palavra ela ferva no teu coração. Eu espero que ela ferva no teu coração. Eu espero que você se posicione como homem e mulher de Deus. Eu espero que você levante a tua espada e lute. Levante a tua espada. E deixa eu te dizer mais. Cuidado para você não cair nas armadilhas das ideologias. Porque a nossa única ideologia, se você está entendendo todo o quadro que nós estamos passando e vivendo, está aqui. Essa é o nosso guia. Essa que desperta, essa que traz luz aos nossos olhos, é a lâmpada dos nossos pés. Quem está ligado está entendendo tudo. Quem está sendo levado por ideologias que foi enfiado na sua cabeça, cuidado para você não perecer e se tornar um cego. Cuidado para você não perecer e ficar sem rumo, sem pastor. Porque ovelha sem pastor fica sem rumo. Ovelha sem pastor, eu estou falando além dos pastores dessa terra, que Deus diz: eu vos darei pastores segundo o vosso coração. Eu estou dizendo do pastor dos pastores, aquele que deixa as 99 para buscar uma. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor afirmou a Gideão: eis que eu estarei contigo, e tu vencerás os midianitas, como se fosse um só homem. Meu irmão, ninguém pode contra o exército do Senhor. Ninguém pode contra o exército de Deus. Existe uma guerra no céu, irmão. Existe uma batalha travada.
nesse momento. Existem principados, existem potestades, e o Senhor já posicionou o seu exército. E o exército da terra, que somos nós, precisamos nos posicionar, estar alerta. Eu lembro que 11 de setembro, não me recordo o ano, a queda das Torres Gêmeas. 11 de setembro 2000 e alguma coisa, eu não lembro bem o certo o ano. Mas eu estava no exército. E eu lembro quando os aviões, eu estava de serviço, os aviões bateram na torre. Teve um alerta no quartel, ninguém podia sair e ir embora. Todos ficaram ali. Em 2001, se não me falha a memória. 11 de setembro de 2001. Ninguém podia sair dali. Foi dado um alerta. O Senhor está nos dando um alerta, irmãos. O Senhor está nos dando um alerta. Fique atento, fica com os olhos, os ouvidos atentos, o que Ele está falando. E quando Ele disser, igual Ele falou para Gideão: Gideão, vai na tua força. Nós vamos ter que ir. Nós vamos ter que ir. Pastor, quais as nossas armas? Irmão, nós temos várias armas. E nós vamos chegar lá nessa mensagem. Nós vamos chegar nessas armas. Espere mais um pouquinho, fique aí, não saia daí. A Bíblia diz que Gideão queria uma resposta de Deus, então ele preparou uma oferta. Então era pouca coisa que eles tinham. Mas Gideão mesmo assim ofertou. Gideão trouxe ali ao Senhor, ao anjo que lhe visitaram, um cabrito, cerca de 20 quilos de farinha. Fez pães sem fermento, pôs a carne num cesto, o caldo numa panela, e trouxe à sombra do grande carvalho e ofereceu àquele anjo. E o anjo do Senhor lhe ordenou: toma a carne e os pães sem fermento e coloca sobre a pedra, derrama o caldo sobre ela. E Gideão assim fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que trazia em uma das suas mãos e colocou a carne e os pães sem fermento. Então brotou fogo na rocha, consumiu a carne e todos os pães sem fermento, e o anjo do Senhor desapareceu. Assim Gideão concluiu que realmente viu o anjo do Senhor e exclamou com grande temor: ai de mim, ó Senhor meu Deus, eis que vi o anjo do Senhor face a face. Sabe, queridos, Deus vai visitar muitos face a face esse tempo. Porque o Senhor vai levantar Gideão e vai levantar os seus 300 esse tempo. O Senhor vai levantar Gideão e seus 300. O Senhor assegurou a Gideão: Pai seja contigo, não temas, porquanto não morrerás. E diz a Bíblia que Gideão ergueu ali um altar em honra ao Senhor e chamou Javé Shalom. E o Senhor, o que quer dizer? O Senhor é a nossa paz. Gideão estava quase entrando em guerra, mas ele estava declarando: o Senhor é a nossa paz. Aleluia. Naquela mesma noite, o Senhor trouxe as ordenanças, as orientações a Gideão. Aleluia. O que ele disse? Separa um dos touros do rebanho que pertence ao teu pai, aquele novilho de 7 anos de idade. Destrua o altar de Baal, que também pertence ao teu pai, e corte o porte consagrado a Deus Acera, que está ao lado do altar. E em seguida construirá para Yahvé teu Deus, no cume deste lugar forte, um altar bem preparado. Tomarás então o segundo novilho e oferecerás o holocausto sobre a madeira do poste ídolo que terás derrubado. A Bíblia diz que Gideão fez tudo quanto Deus ordenar, irmão. Ele esperou escurecer e à noite ele foi derrubar os altares de Baal e da deusa Acera. O que Deus está derrubando nessa nação
são os altares de Baal. São os altares dos deuses estranhos que se estabeleceram querendo destruir a igreja, querendo destruir a família, querendo destruir o que Deus instituiu. Foram feitas muitas coisas, muitas adorações a esses deuses estranhos. E a Bíblia orienta, o Senhor orienta a Gideão: destrua os altares de Baal, destrua os altares dos deuses estranhos. E a Bíblia diz que Gideão derrubou todos os altares, derrubou a mesa de pedra de Baal, destruiu tudo, o poste sagrado que ficava do lado desse altar, também cortou. E o touro foi sacrificado sobre um altar que ele reconstruiu. Ele reconstruiu um altar para Deus no lugar do altar que era dos deuses estranhos. Nós estamos levantando altares nos lugares aonde foram construídos altares para deuses estranhos. E isso já começou dentro das nossas casas, dentro dos nossos lares, dentro da nossa família. Se você ainda não derrubou os altares dos deuses estranhos, derruba e construi um altar para Deus verdadeiro. A palavra do Senhor diz que foram atrás de Gideão depois dos altares destruídos. Mas não eram os midianitas que foram atrás de Gideão. Os próprios que perseguiram Gideão foi o povo de Israel. O próprio Gideão foi levantado para livrar o povo de Israel. Mas alguns dos israelitas, alguns vieram contra Gideão porque estavam derrubando os altares de Baal. Muitas vezes as perseguições vêm dentro de casa, muitas vezes as perseguições vêm da própria igreja. Nós temos visto isso aí nesse tempo. Tem alguns que discordam dos outros, outros estão só com a verdade. Nós sabemos o que está acontecendo. Eu não preciso dizer aqui que nós já compreendemos. Que tem alguns que não estão entendendo nada, só vão criticar o que os outros estão construindo. Só vão criticar o que os outros estão construindo. Existe a parábola, queridos, do joio e do trigo. Deixa eu te dizer. Mas não somos nós que julgamos quem é joio. Escuta o que eu vou te falar. Não somos nós que julgamos quem é joio. Porque a Bíblia diz que quem fará a separação do joio e do trigo é o Senhor. Então nós estamos nessa terra para quê? Nós estamos nessa terra para frutificar. Porque a Bíblia diz que o joio, a diferença, se você olhar a história do joio e do trigo, se você olhar como que é o trigo e o joio, são parecidíssimos. O joio é muito parecido com o trigo. Mas tem uma coisa: o joio é oco. O joio é oco, o joio não tem fruto. E o que diferencia é só a colheita. Na colheita que diferencia, porque o trigo tem fruto. Então nós não vamos fazer essa separação. Nós estamos aqui para julgar quem é joio. Mas nós estamos nessa terra, queridos, para ser trigo. Para ser trigo, frutificar até os últimos aqui. Então a Bíblia diz: declarou a multidão enfurecida que rodeava: defendeis a Baal, e a vós que o dever de vir em seu socorro. Portanto vos afirmo que qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se Baal é de fato um dos deuses que a si mesmo se defenda, pois derribaram o seu altar. Por esse motivo, a partir daquele dia, Gideão passou a ser chamado de Jerubaal, porque dizia que Baal lute contra ele, pois seu altar é que foi derrubado. Ou seja, quando alguns viram que Gideão estava sendo
Gideão tinha derrubado os altares de Baal. Se levantaram contra Gideão. Queridos, se você é um Gideão, se você foi chamado como os 300 de Gideão, não importa o que vão dizer, continue dando frutos, continue fazendo o que você foi chamado para fazer. Não pare. Ouçam o que o Espírito tem dito aos corações. Aleluia. Então o Espírito do Senhor tomou pelo controle de Gideão, e o Espírito do Senhor fez que Gideão levantasse um exército. Nesse meio tempo, todos os medianitas e os amalequitas e outros povos que vinham do leste uniram as forças dos seus exércitos, atravessaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor tomou pleno controle de Gideão e o fez tocar chofar, a trombeta de convocação, e proclamando assim todos os abiezritas para o segui-lo. Então enviou o mensageiro Manassés, chamando as armas, também Assés, Zebulon e Naftali, que também subiram ao seu encontro. Ou seja, Gideão tocou o chofar, chamando: olha, chegou a hora de nos levantarmos. Tocou o chofar dizendo: está na hora de nós nos posicionarmos. Tocou o chofar dizendo: está na hora de nós levantarmos um exército que vai em nome do Senhor. Então Gideão rogou a Deus, pediu respostas a Deus. É a história da onde Gideão pede um sinal, a prova do lã, do velo. Então eu não quero entrar nessa questão da prova. O Senhor respondeu a ele, mas eu quero me adiantar mais. Eu quero ir mais à frente dessa história, que eu quero chegar ao ponto onde o povo, o exército de Gideão já estava posicionado. Eram 32 mil homens. 32 mil homens. Mas irmãos, os inimigos eram muito mais numerosos. Era perder de vista, era perder de conta. Então mesmo com 32 mil homens, ainda era um exército pequeno. E Deus ainda disse assim: olha, 32 mil homens é muito. Por acaso vocês podem vencer e achar que venceram pelo braço de vocês? Queridos, essa guerra nós não vamos vencer pelo nosso braço. Nós vamos vencer pelo braço do Senhor. É o braço do Senhor. É o Senhor que vai por nós. É o Senhor que vai por nós. Então o Senhor diz: olha, desses 32 mil, olha aí, diz aos medrosos, aos que estão com medo, vão embora. O Senhor não tem parte com quem tem medo, irmão. O Senhor não tem parte com quem fica fazendo média. O Senhor não tem parte com quem não toma decisões e posições simplesmente com medo do que vão falar, simplesmente com medo do que vão dizer, do que vão achar. O Senhor não tem parte com quem tem medo. A Bíblia diz que só restaram de 32 mil homens, 22 mil homens decidiram partir. Ou seja, ficaram apenas 10 mil homens. 22 mil homens foram medrosos. Sobrou 10 mil homens. E o Senhor volta a falar com Gideão. Ainda é muito numeroso. Tem muita gente aí. Queridos, não é a qualidade, é quem está conduzindo a história. Não é a quantidade de pessoas, mas é quem conduz o exército. Aleluia. E a Bíblia diz que Gideão levou os seus soldados à beira da água. O Senhor lhe orientou: separai todo aquele que beber a água lambendo, como faz o cachorro, e todo aquele que ajoelhar para beber, tu porás do outro lado. O número daqueles que lamberam a água, levantando as mãos até a boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber.
e com os 300 guerreiros que lamberam a água, que trouxeram a água até a boca, foi que o Senhor entregou Midian nas mãos deles, ou seja, ficou 300 que não se curvaram para beber água, 300 que estavam na vigilância, porque se você ajoelha para beber água, você se torna vulnerável aos inimigos. Mas se você fica de pé, vigilante, só se ajoelha diante do Deus dos exércitos, você está fazendo aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Então entenda, queridos, que foi só com 301 com Gideão, que os medianitas foram vencidos. No começo da batalha, a primeira batalha, eu quero encerrar por aqui. A Bíblia diz que os 300, eles subiram com o chofar. Preste atenção que eu vou te dizer agora. Os 300 subiram contra os inimigos com chofares, trombetas, aleluia, com a mão direita. A Bíblia diz que eles também iam com outra mão carregando jarros, ou seja, eles usaram chofares, trombetas e jarros. Eu tenho um significado aqui para chofares, trombetas e barros, e vasos de barro. Amém? Chofar é a adoração do povo de Deus. Chofar é a adoração do povo de Deus. Aleluia. Vaso de barro são os que se prostram como um vaso nas mãos do oleiro. Trombeta são os que estão proclamando. Ou seja, esse exército de Deus é formado por adoradores, intercessores e proclamadores. É aquele que entra no quarto e está intercedendo, é aquele que está levantando a adoração, e é aquele que bota a boca no trombone e fala o que precisa ser declarado, proclama aquilo que precisa ser proclamado, aquele que coloca a boca na trombeta. O Senhor quer levantar os seus 301. O Senhor quer levantar nesse tempo os 301, os que vão colocar a boca no trombeta e vão dizer o que precisa ser dito, que não vão se acovardar, não importa o que vão achar, mas vão ser boca de Deus, porque não vai dar só para todos ficarem só dentro do quarto orando. O exército precisa de ter posicionamentos. Os proclamadores que botam a boca no trombone e dizem o que precisa ser dito. Os intercessores que são como um vaso na mão do oleiro e se curvam e pedem e clamam. E os adoradores que adoram em espírito e verdade, adoram. Como que você vai se posicionar nesse exército, querido? Eu não sei, mas Deus vai falar contigo. Mas você precisa ser um desses. Você precisa estar no meio daqueles que não lambem a água. Vocês têm aqueles que não se curvam de joelho na água. Você tem que ser um desses que não tem medo. E a minha oração hoje, em nome do Senhor Jesus, é que nós possamos gritar e proclamar
que o Senhor é conosco, que nós possamos avançar nessa guerra. O tempo de Deus, Ele vai dizer, mas eu já vou te dizer logo, não deixe o medo tomar conta de você. Não deixe as ideologias distorcerem aquilo que Deus está fazendo na sua mente, no seu coração. Não deixe. Não se curve diante das circunstâncias. Veja o que os mártires fizeram. Olhe como que a igreja foi estabelecida. Eles lutaram até o fim. Cada um deles lutaram até o fim. Estevão lutou até o fim, mas ele proclamou. João lutou até o fim. Todos lutaram. Paulo, Pedro, todos lutaram até o fim. Nós vamos lutar até o fim. Ainda não é o fim, mas nós vamos lutar. Em nome do Senhor Jesus. Pegue na mão desse guerreiro que está do teu lado aí na tua casa. Pegue na mão desse guerreiro que está aí sentado no sofá com você. Se você estiver só, tome posição aí para orarmos. Vamos orar agora, queridos. Vamos orar, que o Senhor te deu um coração valente. Eu tenho dito isso. Nós precisamos de um coração valente, que não tem nada a temer. Espírito de Deus, glorioso Deus, santo, maravilhoso, príncipe da paz, oh Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Leão da tribo de Judá, Raiz de Davi, Tu és Rei dos reis, Tu és Senhor dos senhores. Nós estamos aqui, Senhor, esperando as orientações para os próximos passos. Nós estamos aqui, o Senhor nos orientou para entrarmos nas nossas casas. Isso é orientação do Senhor, não é governamental isso. Para entrarmos na nossa casa, para dentro dos nossos lares, levantarmos um altar de adoração, de arrependimento. Nós estamos fazendo, Senhor. O Senhor nos orientou para nós voltarmos os cultos familiares. Nós estamos fazendo, Senhor. O Senhor nos orientou a ter um jejum nacional. Nós, Senhor, jejuamos. Toda a nação jejuou, boa parte de toda a nação jejuou. Foi um dia de luta, foi um dia de jejum difícil, de oração muito pesada, mas ao mesmo tempo forte, ao mesmo tempo um dia muito precioso. Nós estamos aqui, Senhor, esperando as próximas orientações da tua parte, porque, Senhor, quando o Senhor dizer vai, sai do lagar. Sai do lagar, para de pisar trigo aí no lagar, sai e livra esse povo. Nós temos a libertação desse povo. Nós, como igreja, somos a libertação desse povo. Porque temem tanto a igreja? Porque perseguem tanto a igreja? Porque perseguem tanto os pastores? Porque nós temos a resposta. Nós somos a resposta dessa nação. Nós somos a resposta das nações. O Brasil é celeiro. O Brasil é celeiro aonde missionários vão ser levantados, e é a resposta das nações. Não vamos temer, não vamos nos calar, não vamos nos amedrontar, não vamos nos curvar, mas vamos nos levantar como homens e mulheres de Deus, cheio da sua presença, com o Espírito excelente, o Espírito excelente, o mesmo Espírito que se levantou no coração de Elias, o Espírito excelente que se levantou no coração de homens e mulheres que se levantaram, que se curvaram diante do Senhor e se levantaram em resposta à oração do povo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, queridos. Aleluia.